Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta terça-feira, 12 de abril, ao 48º dia da invasão russa à Ucrânia, o batalhão Azov acusa a Rússia de usar armas químicas em Mariupol. Em Cabo Verde instalou uma polémica em torno do terreno para a construção da nova embaixada dos Estados Unidos da América, ocupado até o momento pelo Clube de Golfe e Ténis da cidade da Praia. O impasse político no Sudão tem agudizado a crise económica. Neste momento, 18 milhões de pessoas estariam a precisar de ajuda alimentar. Estes outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob o comando técnico de Dusko Sekulic. O jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Começamos com a atualidade internacional em torno da Ucrânia. Ao 48º dia da invasão russa à Ucrânia, o batalhão Azov acusa a Rússia de usar armas químicas em Mariupol. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ainda não confirmou esta informação e o governo britânico diz estar a investigar os factos. Para Sandra Fernandes, professora e especialista da Rússia da Universidade Portuguesa do Minho, a hipótese da utilização de armas químicas por parte de Moscou é verosímil, tendo em conta o historial passado na Rússia noutros conflitos. Ouçamo-la. Se nós compararmos aquilo que são os instrumentos bélicos utilizados pela Rússia noutros teatros, como por exemplo, não é, aqueles que são muito referidos ultimamente, que são as duas guerras da Chechênia, o envolvimento da Rússia junto de Bashar al-Assad na Síria, é verossímil sim a utilização desse tipo de armamentos. Agora, a ser comprovada a utilização das armas químicas, estaremos numa nova etapa do terror e numa escalada do conflito. Considera que, neste caso, de confirmar-se a utilização de armas químicas, que outros países poderão tomar uma posição? Pelo menos haverá uma pressão diplomática para que isso aconteça. Se olharmos, por exemplo, para a conversa que houve ontem, telefónica, entre o presidente Biden e o presidente da Índia, temos aqui claramente uma Índia que ainda não está a aprovar, por exemplo, as sanções. Pronto, claro que está no seu posicionamento, é uma relação muito específica com a Rússia, de proximidade, dependendo de importações, mas digamos que esta escalada no conflito também permite um aumento da pressão diplomática para isolar a Rússia. Poderá ser esse um dos efeitos, por exemplo. Era Sandra Fernandes, professora e especialista da Rússia da Universidade Portuguesa do Minho, entrevistado por Stefania Palma. A Europa é o principal destino das exportações de combustíveis fósseis da Rússia. Com a guerra na Ucrânia, este pode ser um momento-chave para eliminar a dependência energética e reduzir as emissões dos efeitos de estufa. Lembra Bárbara Maurício, gestora de projetos de políticas climáticas na organização não-governamental portuguesa Zero. É um momento em que tomamos ainda mais consciência e podemos juntar as duas coisas, ou seja, tanto a necessidade de independência dos outros países, de eliminarmos esta dependência energética, como a necessidade de reduzir drasticamente as emissões de gases com efeito de estufa, ou seja, obviamente que é um momento chave para se compreender esta necessidade de acelerar ainda mais a transição energética. Bárbara Maurício, gestora de projetos de políticas climáticas na organização não-governamental portuguesa Zero, entrevistada por Lígia Anjos. São Tomé, 102.8 FM. Continuamos com a atualidade na África lusófona. O ministro dos Negócios Estrangeiros português considerou hoje que o bom ambiente de negócios em Angola favorece a relação económica com Portugal, esperando que se torne ainda mais frutífera com a melhoria na concessão de vistos. João Gomes Cravinho falava no Palácio Presidencial em Luanda após uma audiência com o presidente angolano João Lourenço e sublinhou aos jornalistas a vontade e compromisso forte com o constante melhoramento da relação entre os dois países, que é excelente em todos os planos e permitir um nível de ambição acrescido. Assinala-se hoje na Guiné-Bissau os 10 anos do último golpe de Estado consumado, que depois o Presidente da República interino Raimundo Pereira e o Primeiro-Ministro Carlos Gomes Júnior em pleno período eleitoral. Herculano Mendes, investigador ligado ao INEP, sublinha que o país normalizou os golpes de Estado. Acho que o Estado da Guiné-Bissau normalizou os golpes de Estado.
desde o primeiro que aconteceu em 1980, que depois o então presidente da República, Luís Cabral. Infelizmente, até então, ninguém foi responsabilizado. Também o mesmo se pode dizer com o golpe de Estado de 2012, de abril de 2012. Do meu ponto de vista, o golpe acabou por complicar ainda mais e também, de certa forma, acabou com a esperança e o otimismo, não é? Do ponto de vista interno e a nível internacional. Acho que em qualquer situação ainda há possibilidade das pessoas se sentarem à mesa. Quem tem uma arma mais poderosa na Guiné-Bissau para promover tal diálogo é o próprio Presidente da República. Por incrível que pareça, é o próprio Presidente da República. É ele que é garante do normal funcionamento das instituições. Herculano Mendes, investigador ligado ao INEP, entrevistado por Cristiana Soares. Em Cabo Verde instalou uma polémica em torno de terreno para a construção da nova embaixada dos Estados Unidos da América, ocupado até o momento pelo Clube de Golfe e Ténis da cidade da Praia. O relato é do nosso correspondente no arquipélago, Odeir Santos. O governo dos Estados Unidos da América pagou à Câmara Municipal da Praia $2.500.000 por um lote de terreno de 23 mil metros quadrados no centro da capital do país, terreno ocupado pelo Clube de Golfe e Ténis da Praia e onde deve ser erguida a nova embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde. Mas mal começou a demolição dos cortes de ténis, instalou-se a polémica. A direção do Clube de Golfe e Ténis da Praia acusa a Câmara Municipal da Praia de estar a violar o contrato estabelecido entre as partes no âmbito da cedência dos terrenos da gremiação desportiva para a construção da nova embaixada dos Estados Unidos da América, em que ficou acordado que antes da demolição dos campos, a autarquia da Praia tinha de construir as novas instalações do Clube de Golfe e Ténis da Praia na zona do Palmarejo. O edil da capital, Francisco Carvalho, disse que não iniciou a construção do Clube de Golfe e Ténis da Praia porque a Câmara anterior assinou um contrato lesivo. A Câmara anterior do MPD e o Clube de Golfe e Ténis firmaram um contrato que é prejudicial ao interesse da praia, obrigando os munícipes a pagar com os seus impostos cerca de 200 mil contos para a construção de uma infraestrutura que é privada. Há poucos dias, sem querer entrar na polémica, o embaixador dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, Jeff Daigle, disse que desconhecia o acordo entre a Câmara Municipal da Praia e o Clube de Golfe e Ténis da Praia. Esclareceu que a negociação para a compra e venda do terreno para a edificação da nova embaixada, apesar de ter sido complexa, foi feita com transparência. De Cabo Verde para a RFI, Odeir Santos. A Polícia da República de Moçambique vai destacar um grupo de inspectores que vão detectar e combater casos de corrupção envolvendo a Polícia de Trânsito, anunciou o comandante da corporação, Bernardino Rafael. O impasse político no Sudão tem agudizado a crise económica. Neste momento, 18 milhões de pessoas estariam a precisar de uma ajuda alimentar. A constatação é da OCHA, Agência Humanitária da ONU. O relato é de Paula Emerson, a respectiva chefe, que apela a uma ajuda financeira urgente. Ouçamo-la. O conflito tomou proporções. Tivemos 8 vezes mais pessoas que foram deslocadas internas, isto é, 440 mil pessoas do que tinha sido o caso no ano anterior. E para agravar a situação, é época agrícola que se passou, o cultivo começa em junho, julho e a colheita é feita em novembro, dezembro, foi particularmente má nesta última época, em que houve grandes perdas do cultivo, entre 50% a 80% em várias localidades através do país. E isso tudo contribui ao fato que já tínhamos 9 milhões de pessoas que tinham insegurança alimentar e que esse número está projetado ao dobro, a 18 milhões, em setembro. Portanto, temos uma crise dentro de uma crise aqui no Sudão e com a perspectiva económica muito complicada nesta altura, a situação, o apoio humanitário torna-se cada vez mais importante. Dos 1,9 bilhões de dólares que nós projetámos seria necessário para a assistência humanitária no Sudão, só recebemos 200 milhões. É urgente que recebamos mais apoio financeiro para podermos continuar a assistência humanitária para as populações mais vulneráveis.
Paula Emerson, chefe da OCHA, a Agência Humanitária da ONU, entrevistada por Miguel Martins. Várias agências da ONU alertaram hoje que milhões de pessoas enfrentam uma fome severa na Somália devido à seca prolongada que afeta o país e pediram uma urgente injeção de fundos para evitar milhares de mortos como em 2011. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet, na página rfi.fr/pt. Até breve.